Eu sou a Karen Infante, eu sou designer de interiores, eu tenho 50 anos, sou formada em design pela Criarte e estou há 12 anos no mercado de design de interiores, atuando no estado do Rio Grande do Sul, litoral, em São Paulo e também fora do Brasil. A paixão pelo design de interiores, ela surgiu desde pequena, na verdade, porque desde pequena eu já gostava de movimentar os móveis do meu quarto, movimentar os móveis de casa. Acho que toda a mulher tem um pouco disso, de movimentar as coisas e querer mudar os espaços, os ambientes, decorar a casa dos pais, né? E aí minha mãe dizia, não, só vai poder mexer na tua casa quando tu tiver 18 anos e sair daqui. Mas na verdade eu fiz uma outra faculdade, eu sou formada em Direito. Eu fiz orientação dos meus pais, né? Eles queriam que eu fizesse uma faculdade que, ao ponto de vista deles, ia ganhar mais dinheiro e me direcionaram, né? Naquela época, me desvirtuaram um pouquinho do sonho, né? O que é muito comum, né? E eles não fazem por erro, né? Eles erram querendo acertar, né? Só que, na verdade, eu acabei fazendo faculdade de Direito. Sou formada em Direito, trabalhei dos 18 até os 35 anos na área do Direito. Estagiei desde cedo, os 18, quando eu estava cursando Direito, e até os 35 anos, quando eu mudei de profissão totalmente. Eu mudei de profissão em função de ter me divorciado. Eu já tinha 35 anos, estava casada há muito tempo e a minha filha era pequena. Nessa época eu não sabia muito bem o que fazer, passei a ler livros de autoajuda para tentar me encontrar no meio desse turbilhão de acontecimentos. Eu tinha pedido exoneração de cargo na época de uma carreira jurídica e não estava trabalhando durante o tempo inteiro que eu fui casada. Fiquei me dedicando realmente à família. Acabei me sentindo uma necessidade de entrar no mercado de trabalho de novo e eu não sabia como entrar e o que fazer. Porque para seguir na carreira jurídica eu teria que me atualizar e despender um valor alto para cursos de atualização em função das novas leis. E eu não tinha essa condição na época e também não queria incomodar os meus pais para que despendessem qualquer valor, né? Depois disso, eu acabei, então, fazendo curso de corretora de imóveis ainda. Tentei entrar no mercado buscando independência financeira, né? No mercado de venda de imóveis. Não me encontrei em função dos horários que não casavam com a minha agenda, tendo que cuidar da minha filha, tendo que cuidar da casa e pensar ainda em fazer dinheiro estava bem difícil. Foi quando eu, montando o meu próprio apartamento, né? Em função do divórcio, encontrei a necessidade financeira de ter uma independência logo e muito rápido eu precisava, porque a minha pensão ela duraria pouco tempo. Então, em função de ter 2 anos apenas de pensão, eu teria que, nesses 2 anos, estar recolocada no mercado. Mas eu confesso para vocês que eu gostava do design, gostava da decoração, mas não pensava que eu poderia, naquele momento, ser a minha solução. Por isso que eu busquei as soluções em outras carreiras, né? E nenhuma me deu autonomia para poder conciliar o meu tempo com a minha profissão. E foi bem complicado, assim, nessa época. Eu me lembro que eu estava decorando meu apartamento e eu procurei no Google sobre escolas de arquitetura, de design, né, de decoração. E na época o que apareceu foi a Escola Criarte. A primeira escola que apareceu na busca do Google foi a Criarte. E eu prontamente, incentivada até pelos profissionais que estavam montando meu apartamento, né, marmorista, marceneiro, que viam em mim assim, tipo, tu gosta de fazer decoração, quem sabe tu faz um curso e trabalha nesse mercado, a gente ajuda. E eu vi uma oportunidade de, olha, se eles estão vendo em mim isso, o que eu já enxergava, né? Às vezes precisa alguém de fora te dizer, mas talvez eu sozinha se eu tivesse tomado essa decisão antes, eu não teria perdido tanto tempo, já teria entrado no mercado de trabalho antes. Aí eu acabei me inscrevendo na Criarte. Eu fiz vários cheques pré-datados na época que eu me recordo que eu não tinha tanta condição financeira e eu utilizei, inclusive, uma parte da minha pensão para fazer esse curso. Fiz de tudo para fazer o curso, que era presencial. Eu tinha bastante dificuldade, porque eu tinha que me deslocar até o local, tinha que ver a logística da escola da minha filha, buscar, levar e ainda fazer o curso presencial. Mas eu fui e fiz, e na época me apaixonei mais ainda depois que eu fiz o curso. As professoras logo me ajudaram bastante em questões de como vai ser o mercado daqui para frente, com que dificuldades tu vai encontrar, aprimorar as técnicas de desenho, que eu sabia desenhar, mas eu não tinha tantas técnicas assim. Então, assim, eu comecei a cursar o design em função dessa minha necessidade mesmo, de ter uma profissão, e os livros de autoajuda me ajudaram a ver que realmente eu deveria fazer aquilo que eu gostava.
E às vezes a gente precisa ler livros ou precisa de alguém para dar um empurrão, né? Então foi através disso que eu cheguei na Escola Criarte e comecei a desenvolver a minha carreira. A Criarte, ela chamou a minha atenção por ser a primeira escola de decoração, na época não existia, não se falava muito em design de interiores, né? Foi a primeira escola que apareceu na busca do Google. Então eu procurei curso de design, curso de decoração, na época não se falava tanto em design, mas eu procurava porque eu já sabia os termos, assim, procurei, não tinha, o Instagram estava iniciando ainda naquela época, eu confesso que eu tenho, se vou fazer 50 anos agora, e eu comecei com 35, né? Então, na época dos 35 anos, meus 35 anos não tinha tanto, era o WhatsApp e o Instagram estava iniciando. A gente usava mais, era o Facebook. E o Google era uma ferramenta de busca que apareceu a Criarte. E como ela apareceu em primeiro destaque, eu procurei por outras ainda para fazer comparações e não encontrei nenhuma outra aqui. Tanto que aí hoje, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que ela é uma escola pioneira. Mas assim, na época eu não conhecia. E eu fui realmente pela busca do Google por estar entre as melhores. A única opção que tinha no mercado, aqui no estado do Rio Grande do Sul, era a única escola que tinha. E tinha bastante descritivo dela, que era uma escola de muitos anos, então eu acabei procurando, entrando para a Criarte através do anúncio. Eu entendo que quando tu tem uma base que é muito humanizada, que nem a que eu tive na Criarte, onde as professoras eram pessoas assim bem acessíveis e trocavam ideias como elas trabalhavam, eu não senti tanta dificuldade assim na prática. Claro que toda profissão ela tem seus desafios, né? Desafios que inclusive eu passo por desafios todos os dias. Cada projeto é um novo desafio e a gente sempre tem que estar pronto para encontrar alguma coisa diferente. Mas quando tu tem um suporte bom, tu não vai achar nada difícil. Eu não achei difícil começar, não achei difícil traçar um plano de carreira. Eu confesso que eu, na época, utilizei recursos assim, de livros também. Entrei para a Mostra Casa Cor, tracei um plano de carreira, participei de uma mostra, tive o suporte da escola, de uma professora, inclusive duas professoras, inclusive, para participar da mostra pela primeira vez. Depois elas sempre tiveram no meu caminho comigo, assim, esclarecendo dúvidas. Depois foram me acompanhar na Mostra Casa Cor, que eu participei, tive a oportunidade de entrar nessa mostra. E depois ganhei minhas premiações e elas vibraram comigo, depois levaram as turmas da Criarte para visitar a Mostra Casa Cor e fiquei assim até naquela época assim, nossa, tá todo mundo que é aluno agora, meus colegas aqui visitando, são futuras colegas, né, e todo mundo, eu fiquei feliz na época de ter esse apoio, esse suporte da escola e de estar podendo levar uma inspiração para as alunas. E depois passei a dar palestras também na Criarte para alunas da escola, para motivar elas e dar um exemplo assim de que realmente é viável, as mudanças são viáveis, mudança de carreira é uma coisa possível e tendo um suporte bom a gente consegue, não existe, é como a minha filha disse, nada é impossível para minha mãe. Eu fiquei muito feliz de poder ter dado esse exemplo para minha filha, que eu saí de uma mulher que tinha aberto mão de uma carreira em função da casa e da família e estava parada e ter mudado tão rapidamente assim. No ano anterior eu estava visitando a Mostra Casa Cor e com a minha filha, que eu adorava visitar as mostras. No ano seguinte, eu estava dentro da Casa Cor e pedindo para minha filha de 5 anos distribuir os flyers comigo para divulgar o meu trabalho. E isso é uma coisa que ela sempre fala, mãe, para minha mãe nada é impossível. Então, ser um exemplo para minha filha hoje de uma mulher que consegue dar a volta por cima, consegue ter a sua independência financeira e consegue exercer a profissão de designer e conciliar um sonho, né, com uma vida do dia a dia, de também ser presente com ela, foi o design que me proporcionou isso. Porque qualquer outra profissão que eu tivesse seguido, eu acho que não me daria tanta autonomia para poder acompanhar minha filha no colégio e ao mesmo tempo estar cursando ou exercendo a profissão. O nosso projeto é como um filho, né? Na verdade, todos os projetos são como filhos pra gente, como eu estava falando, né? O projeto, a gente acompanha ele crescer. Do início do zero até o final, até a entrega para o cliente, né? Então a gente ver o que a gente desenhou, sair do papel e se concretizar, tu ter aquele briefing com o cliente, ele te dizer o sonho deles, o primeiro apartamento de um casal, ou o primeiro consultório de uma pessoa, a primeira reforma que ela vai fazer na casa, tudo isso, tu mexe muito com o emocional das pessoas, e principalmente com o nosso que estamos por trás desses projetos. A gente acompanha o crescimento desde o início e tu conseguir ter essa entrega para o cliente, ver ele crescer, é como um médico operando uma cirurgia, um esqueleto, né? E depois tu dá vida para aquele corpo, e tu comemorar com as pessoas te agradecerem, tu poder fotografar, postar em revistas, divulgar nas redes sociais, isso tudo, as redes sociais estavam iniciando e eu comecei a postar nas redes sociais meu trabalho. Depois, quando saíram em revistas, né, e com
claro que com a divulgação em revistas, que é uma mídia espontânea, que vão surgir convites, a gente acaba tendo uma sensação de sonho realmente realizado. Em São Paulo eu ganhei um prêmio, que é o prêmio DECA, Sonho de Banheiro. Eu ganhei um prêmio em São Paulo pela Mostra Casa Cor Rio Grande do Sul, categoria Mostra. Praticamente, se eu pudesse eternizar um dos momentos, eu eternizaria 2 nascimentos, né? O primeiro, o da minha filha, e o segundo, quando eu ganhei esse prêmio, que para mim foi uma Karen que surgia ali, depois daquele prêmio que eu ganhei em São Paulo. Para mim foi uma coisa meio surreal, assim, se eu pudesse eternizar aquele momento. Foram 800 e tantos projetos e tu tá entre os últimos 14 melhores e receber um prêmio, um concurso em nível nacional, para mim foi um momento surreal. Então, o projeto é um filho. A nossa carreira, a gente também vê desabrochar da mesma forma, é um filho. É cada dia uma emoção diferente e cada dia uma conquista que te impulsiona para a próxima e te dá uma adrenalina para tu pegar um próximo projeto. Parece que tu fica vivendo numa adrenalina constante, um combustível, assim. Tem gente que fala que é o teu combustível de viver. Cada vez que tu faz uma conquista, não tem como tu parar. Parece que tu quer fazer outra. Parece que tu quer ver outro projeto. Parece que tu quer fazer outro concurso. Que tu quer ver o teu projeto postado nas redes por empresas. É uma coisa que te move. Tu não fica parado. É um movimento, não sei explicar. Na época, se eu fosse pensar em fazer um curso para me colocar no mercado profissionalizante, daqueles tipo, melhor, no direito, dentro da minha carreira, eu teria que investir muito dinheiro, eu não teria como. Para fazer uma faculdade de novo, eu não tinha tempo também. Eu demoraria muito tempo. Então, eu realmente busquei um curso que me oportunizasse aprender técnicas e executar técnicas. E aprimorar o meu gosto, né? Aprimorar o meu gosto dentro do meu estilo. Encontrar meu estilo. E eu não tinha facilidade financeira nenhuma na época, nenhuma facilidade financeira. Pelo contrário, eu tinha muitos desafios de aprender a viver com bem menos do que eu estava tendo quando eu era casada. Então foi bem difícil. E para eu fazer o curso, eu confesso que eu dei uns 10 chequezinhos, assim. E eu acho que o último ainda voltou. Eu me lembro disso. Voltou o último cheque. Era um cheque pequeno, do valor pequeno, mas valeu todo o investimento que eu fiz. Para mim, era uma época que existia cheques, não existia Pix, não existia nada disso, não existia cartão de crédito. Tinha cartão de crédito, mas eu não tinha cartão de crédito na época. Eu me lembro que eu estava recém começando a ter uma conta bancária só minha. Nada me traria tão rapidamente uma solução para a minha vida no tempo que eu planejei ter a independência financeira. Eu planejei em 2 anos ter independência financeira. Eu tinha 1 ano, porque eu fiquei 1 ano ainda vagando, né, estudando, tentando me encontrar, fazendo curso de corretora de imóveis, e depois eu tinha só 12 meses para poder entrar no mercado e, na minha opinião, eu queria estar entre os melhores e planejar essa minha carreira. Então, para mim, o investimento não foi um empecilho, foi uma coisa que eu fiz e não duvidei 2 vezes de mim. Também não pensei que os meus clientes estariam em festas da noite. Eu queria realmente ser designer e aprender e conseguir exercer uma profissão. Então, eu acabei realmente pensando melhor nos meus investimentos e investir no meu curso. Investir em mim.